Opa, a aula já vai começar. E uma dica para vocês, vai ser de música. Vamos fazer então hoje a aula 10 do nono ano de arte. Eu sou a professora Aline e vou com vocês. Vamos falar de gêneros musicais. Como objetivo, temos identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical. Também explorar e analisar criticamente diferentes meios e equipamentos culturais de circulação da música e do conhecimento musical. A música é algo que pega, né? Quem nunca passou por uma situação de estar em um ônibus ou estar em qualquer lugar e ouvir algum trecho de uma música que às vezes você odeia, mas passa o dia inteiro no teu ouvido, né? Isso acontece. E isso é aí o poder da música, né? Ou às vezes aquelas vinhetas assim de propaganda que ficam no ouvido, né? Pegam. O Brasil, então, ele tem uma imensa variedade musical e o povo brasileiro, de uma maneira geral, é bastante musical, tanto para apreciar quanto para produzir a música, né? E ela está presente no nosso dia a dia, né? Em momentos de lazer, até porque não no trabalho, em todo lugar, em todo momento. Nós vamos conferir hoje as principais características e os maiores representantes dos principais gêneros musicais do Brasil. Vamos ver aí o que o Brasil produz, né, de música, de estilos musicais. Vamos falar de sertanejo, acho que todo mundo conhece, né? Ela teve sua origem no Brasil a partir da década de 1910. Ela foi produzida por compositores do campo e da cidade, utilizando principalmente a viola caipira, chamada também de embolada ou moda de viola. Esse gênero, ele se segmentou em diversos tipos. Então nós temos um sertanejo raiz, que é uma música caipira, bem moda de viola mesmo, um sertanejo romântico, sertanejo dançante e o sertanejo universitário. Hoje em dia, o sertanejo universitário é o que mais está aí, né, no ouvido do povo, eu diria assim. Nos anos 90, esse gênero ganhou muita projeção com algumas duplas, como o Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, entre outros nomes, né? A partir dessa época, então, outras duplas surgiram e consolidaram ainda mais o sertanejo aqui no Brasil. Como exemplo atual, nós temos muitas mulheres no ramo da música sertaneja também, como é o exemplo da Simone e Simaria, Maiara e Maraísa, que estão tocando nas rádios aí do Brasil todo, né? Então, esse gênero abriu o campo aí para muitas cantoras femininas mostrarem o seu trabalho. Outro gênero que nós podemos citar, que é bem característico brasileiro, é a MPB. Ele é um gênero bastante apreciado no Brasil e também internacionalmente. Ele surgiu aí em meados dos anos 60 com os desdobramentos da bossa nova e apresentava a influência de diversos estilos misturais. Então era um mix de estilos aí, em busca de criar então uma personalidade brasileira. Com o golpe militar de 64, esse tipo de música também se constituiu um forte instrumento de luta contra a repressão. Porque as letras dessa MPB, elas tinham um conteúdo que muitas vezes era agressivo, né? Ou tinham metáforas utilizadas que acabou se percebendo e muitos cantores, artistas desse momento foram até exilados. Como um conteúdo contestador, esses músicos se posicionavam de maneira contrária às injustiças sociais e à ditadura imposta no país. Então, sutilmente, eles colocavam dentro dessa música deles essas contestações, né? Esse posicionamento contrário. E isso acabava sendo percebido, hora ou outra, e eles acabavam sendo aí exilados e tinham essa música repreendida. Os artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil são nomes muito importantes na história da MPB e no contexto sociopolítico também da época. Eles foram obrigados a se exilar, como eu falei. Aqui, sobre o exílio,
eu quero destacar então, nesse contexto, né, de letras que vão contra aquele momento, letras de denúncia, né, eu quero trabalhar um pouquinho esse significado da música Debaixo dos Caracóis de Seus Cabelos. Eu deixo aqui o link do vídeo para vocês ouvirem essa música na íntegra, tá? Muita gente pensa que essa música, escrita por Roberto Carlos e interpretada aí por Caetano Veloso, ela é uma música de amor. Até o título, né? Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. Parece mesmo uma canção de amor. No entanto, a canção é uma homenagem de Roberto Carlos para o Caetano Veloso. E ela foi composta quando o cantor baiano estava exilado em Londres. Então, quando o Roberto Carlos foi fazer uma visita ao amigo que estava exilado, né, o Caetano Veloso, lá nos anos 60, o Roberto Carlos se sensibilizou com a situação do amigo e escreveu a letra da música, que faz referência aos cabelos cacheados de Caetano, como nós vemos na imagem, né? Na época ele tinha um cabelão cacheado. Eu quero ler a música, a letra da música para vocês, agora pensando nessa situação, né? O Caetano Veloso estando exilado, não podendo vir ao Brasil, e o Roberto Carlos, então, em homenagem a esse amigo, escreve essa letra, junto com o Erasmo Carlos. Um dia, a areia branca teus pés irão tocar, e vai molhar seus cabelos a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir para ver você chegar, e ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história para contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. As luzes e o colorido que você vê agora, nas ruas por onde anda, na casa por onde mora, você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar para sua gente. Você anda pela tarde e o seu olhar tristonho deixa sangrar no peito uma saudade, um sonho. Um dia vou ver você chegando num sorriso, pisando a areia branca que é o seu paraíso. Olha só, vê se sabendo dessa história e desse contexto, a gente percebe assim o quão triste Caetano Veloso se encontrava e o quanto ele queria retornar. Então, o debaixo dos caracóis dos seus cabelos é o Caetano, né? Embaixo daquele cabelo volumoso havia uma pessoa triste que não via a hora de voltar para casa. Outros artistas notáveis também da época da MPB são Elis Regina, Djavan, Milton Nascimento, Gal Costa, Maria Bethânia e outros nomes. E nós podemos ver que todos esses artistas ainda estão nas rádios do país. Outro estilo bastante conhecido e 100% brasileiro é o samba, né? Ele é tipicamente e inteiramente brasileiro. Ele foi criado, sobretudo, pelos negros a partir da influência africana no período colonial. Então, em certo momento, ele foi até de certa forma repreendido por ter essa origem mais periférica, né? Essa origem do povo negro. Então, talvez houve sim um tempo onde havia um certo preconceito, mas dominou o mundo. Nós temos representando aqui uma pintura do artista Caribé que se chama Roda de Samba. Por bastante tempo, esse estilo foi visto como uma cultura inferior, marginalizada por conta das suas origens, né? Por causa da origem aí mais africana do povo negro. Entretanto, como sempre fez parte da identidade do povo brasileiro, esse estilo de música e também de dança, né? Porque quando a gente fala em samba não é só a música, mas a dança também, ela resistiu e segue muito forte no país. Sendo que hoje o samba de roda baiano e o samba carioca foram elevados a patrimônio imaterial brasileiro. Falando em samba, a gente tem vários tipos de samba, né? O samba enredo, que é a letra de samba do desfiles das escolas de samba. Então, tem mais o estilo, né? O samba mais de estilo pro pagode ou só instrumentalizado, enfim, vários estilos de samba. São muitos os cantores e compositores que fazem samba.
Alguns nomes bem importantes nesse meio nós temos Arlindo Cruz, Alcione, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Bete Carvalho, Paulo César Pinheiro, Clara Nunes e muitos outros. Outro estilo que eu diria que é sinônimo aí de festa junina, de quadrilha, é o forró. É um estilo aí de música da região nordestina do Brasil e é muito tocada nessas épocas festivas, então, de festas juninas, né, de festa de São João. Segundo o historiador e antropólogo Câmara Cascudo, o termo forró vem da palavra forró-bodó, que significa divertimento, farra. O forró tem como base instrumental principal a zabumba, o triângulo e a sanfona. É subdividido então em ritmos de xote, baião e chachado, e todas muito divertidas e alegres. Como representantes aí do forró tradicional, temos os artistas Dominguinhos, Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Assim como todo estilo musical, desde o sertanejo, todos eles vão se atualizando, novos artistas chegam e são influenciados então por outros instrumentos, por outros artistas, ou as letras falam de coisas novas, mas o tradicional está aí citado então. O rock. O rock também é um gênero musical que faz bastante sucesso no Brasil. Nesse estilo de rock, eu não quero citar aquele rock assim, aquele rock pauleira que a gente chama, sabe? Aquele rock pesado, tá? Surgido nos Estados Unidos nos anos 50, esse estilo foi incorporado por artistas brasileiros a partir da década de 60 e conta com a presença de instrumentos como bateria, guitarra elétrica e o baixo. Com sucessos aí interpretados por Celi Campelo e mais tarde por cantores da chamada Jovem Guarda, como Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, eram músicas que animavam sobretudo os jovens, com letras românticas e ritmos frenéticos. Então vejam só, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia eram aí grandes nomes do rock. Já nos anos 70, surgiram outros grupos e artistas que usavam uma linguagem, essa linguagem do rock. É o caso do Raul Seixas, do grupo Secos e Molhados e também dos Mutantes. Então, cada um tinha o seu estilo de rock diferente. Alguns anos mais tarde, a cena do rock nacional ganhou aí contornos mais urbanos e traziam aí letras que falavam mais do cotidiano. Temos nomes então como Legião Urbana, Barão Vermelho, Titãs, Cássia Eller, entre outros. O funk também um ritmo aí bem característico brasileiro. Já adianto para vocês que o início dele é muito diferente do que nós temos hoje em dia. Ele teve origem aí nos anos 60 nos Estados Unidos e surgiu a partir da influência da música negra. O nome de maior destaque da época foi o James Brown. A maior característica desse estilo é o ritmo marcado e empolgante, com forte apelo à dança. Esse gênero foi sofrendo várias transformações, então, hoje em dia ele está muito diferente do que era no início. Olha só, de início temos Tim Maia como nome do funk. Em solo brasileiro, então, ele aparece nos anos 70 através de cantores como Tim Maia e Tony Tornado. Até que na década de 80, então, surge o funk carioca, mais do que nós temos representado hoje, que mescla o hip hop com um som eletrônico. De lá para cá, então, esses elementos foram incorporados com letras que tratam de interesse da juventude suburbana, do dia a dia da favela, enfim, do Brasil de modo geral. Assim, o funk tornou-se, sobretudo, parte da cultura periférica brasileira e também é muito apreciado no país. Muito bem, espero que vocês tenham gostado aí um pouco de estilos diferentes de música e nos vemos na próxima aula. Também temos atividades dessa aula disponíveis. Um abraço e até a próxima!